Bem-vindos. Bem-vindos! Bem-vindos! Sou Alex Nascente, mentor e empreendedor. Sou Lucas Cabral, líder em vendas. Eu sou Jonathan Martins, coordenador de marketing. E agora é hora de tomarmos um café e falarmos de negócios. Vem com a gente! Bem-vindos, todos hoje aqui no podcast Café e Negócios. Eu sou o Jonathan Martins, estou substituindo o Lucas Cabral no hosting do programa, junto aqui com Alex Nascente, nosso grande mestre idealizador do podcast. E hoje temos uma convidada muito especial, Luciana Moraes. Te apresenta então para o público aí, Luciana, fica à vontade. Então tá, gente, muito feliz de estar aqui. Sou cachoeirense, hoje não estou morando na cidade por questões profissionais, mas muito grata de ter retornado, de estar participando desse podcast. Então, eu sou Luciana Moraes Martini, eu tenho uma empresa AgroLíder, que é uma empresa que trabalha com desenvolvimento humano. Então, eu trabalho com treinamentos, mentorias, palestras, e a AgroLíder, ela é uma empresa que foi criada para dar o suporte para o agro. Perfeito. Então, vou largando aos poucos, vou dar alguns spoilers aqui. Claro. Se me deixarem, eu já vou falando. Eu amo falar, adoro falar em público. Mas hoje eu estou à frente desta empresa. A empresa que busca desenvolver as pessoas, que busca auxiliar as pessoas ligadas ao agro. E é uma pauta que vem bem ao encontro do que a gente trata aqui no podcast, que é justamente o desenvolvimento de lideranças de pessoas, de empresas também, lógico, mas tudo começa nas pessoas, né, Alex? Eu acho que tu tem bastante para acrescentar nisso aí. Pessoas, processos e resultados, Exatamente. né? O famoso E ligar PPR, isso tudo. né? Meu Deus. Esse é o detalhe. Porque parece tão fácil, né, na nomenclatura, né? E aí tu vai ligar esses pontos e tu vê que não é à toa que lá no famoso programa de qualidade, né, nos 8 P's, né, o último P, pessoas, né? Exatamente. E por que o último P, pessoa? Porque nós precisamos lidar com várias, né, nuances diferentes da capilaridade humana, né? Mas você não quero te dizer o seguinte pra ti. Eu achei fantástico a nossa pauta de hoje, né? E principalmente, assim, a questão do AgroLíder. Porque a gente sabe, é sabido, né? Que o agro é uma coisa muito clássica, né? Vamos dizer assim, né? Muito... Clássica e tradicional. E tradicional, exatamente. E só que a gente vê, né? A gente vê a mudança no agro nesses últimos anos, né? Para um agrotech, né? Mais com tecnologia. A gente vê também que antigamente os filhos de, né, agricultores saíam embora. Hoje a nova geração quer ficar, né? Existe uma inversão, isso é muito legal, muito ligado à qualidade de vida que hoje tu consegue no campo, muito ligado à tecnologia que está chegando nas máquinas e tudo mais. Só que eu vejo um conflito de gerações. Sim. E aí eu queria que primeiro tu falasse um pouquinho disso. Dessa parte, como tu lida com os conflitos de gerações, para depois a gente ir para a liderança específica. Tá. Assim, ó, o que eu observei e o porquê que eu resolvi me posicionar com essa empresa especificamente no agro. Eu já trabalho há alguns anos com o desenvolvimento de lideranças no mundo corporativo, com o trabalho da gestão de pessoas, mas no agro, o que se observa? Se observa que a tecnologia entrou, que o treinamento para a utilização da tecnologia, ele existe. O treinamento comercial é 10. Então, se tu observar nas empresas ligadas ao agro, eles estão sempre em treinamentos comerciais. Então, preparados para a venda, preparados para terem um retorno financeiro, eles estão. Só que o que a gente observa? Ainda empresas mais tradicionais estão apenas preocupadas com isso. Eu preciso vender, reverter isso em dinheiro e me sustentar. E aí, daqui a pouco, tu vê um empresário dizendo: poxa vida, eu investi nesse guri aqui, eu paguei curso para ele, eu paguei qualificação técnica e ele foi pro concorrente. E aí é que vem a importância da mentalidade um pouco mais antiga, entender que as pessoas hoje, elas não ficam mais por um salário ou por uma carteira assinada. Perfeito. Então, o que eu observo neste conflito de gerações? Ontem eu visitei uma empresa em que o filho me disse assim: eu tentei durante muito tempo ajudar o pai.
Eu me ofereci para ajudar ele a carregar umas caixas, mas ele não quis. E eu tenho um pai que é ligado ao agro, a gente tem uma chácara, e hoje eu ainda fiz uma brincadeira com ele, né? Que ele comentou que foi lá um rapaz, e daí o rapaz queria fazer uma mudança. E ele queria explicar que não era necessário. Aí ele disse assim, daí ele me falou tanto, eu vi que ele não ia se convencer, eu disse assim pra ele, faz o que tu quiser. E o que o rapaz fez deu certo. Aí eu ainda disse assim, viu só, a gente às vezes tem que vencer pela insistência, porque existe a diferença de mentalidade. E no agro, isso está muito forte. A gente ainda tem a mentalidade mais antiga, Perfeito. dominando e dizendo, sempre deu certo, mas nós temos a tecnologia entrando e mudanças sendo necessárias. E aí vem a questão deles aceitarem o treinamento. Por quê? Porque não querem perder aquela mão de obra, não querem perder aquele guri que eles investiram e que eles treinaram, mas precisa-se aprender que as pessoas hoje exigem uma valorização pessoal. Perfeito. Então, muitas vezes, não é só o aumento de salário que vai segurar aquela pessoa, mas é ela entender que o que ela está fazendo está sendo bem feito, está sendo reconhecido, de que a pessoa é importante naquela organização. Então, foi neste momento, nessa lacuna, que eu decidi, eu preciso começar a levar a minha voz, a levar tudo que eu aprendi de gestão de pessoas, de cuidado com as pessoas, para o campo. Porque não é porque estamos lá no campo e tu é o capataz e eu dirijo um trator para ti que a gente tem que ter falta de cuidado. Não é, porque assim, aquele tratorista, ele tem uma família por trás dele. Claro, com ele certeza. tem uma família, ele tem um sentimento. Aí, hoje nas empresas, a gente recebe diversos problemas. Às vezes a gente tem que ser psicólogo, psiquiatra, a gente tem que ser tudo dos nossos liderados. E lá no campo também, não é diferente. Porque aquele rapaz que dirige um trator, ele poderia estar aqui trabalhando em uma outra empresa. E as pessoas têm problemas e elas precisam ser ouvidas. E às vezes um cuidado com esta pessoa vai te dar uma rentabilidade ali na frente. Eu vejo que um dos problemas do campo é que a maioria dos fazendeiros antigos, né, vamos dizer assim, não tem esse cuidado, né, da escuta ativa e da comunicação não violenta. Não. Entende? Mas a nova geração está entrando. Claro. A nova geração mais tecnológica, a nova geração procura, tem essa abertura para novos consultores, né? Assim como eu, você e tal. Só que aí a gente vê que existe esse conflito, né? Por isso eu te falei, né? Esse conflito de gerações, né? De ideias, né? E muitas vezes a coisa se arrasta, né? E acaba atrasando a evolução, né? De muita empresa agro, né? Atrasa e inclusive vira em guerras judiciais. Porque uma coisa que se fala muito hoje é na questão da sucessão. Perfeito. Que é um dos pilares que eu trabalho. De tu fazer uma sucessão. Bem então, o aceite as pessoas entenderem a importância da sucessão ainda precisa melhorar. Porque o que acontece? A sucessão, ela vai acontecer aonde o filho entende tudo aquilo que o pai construiu e que ele precisa seguir, mas de encontro nós temos a tecnologia, nós temos esse pessoal estudando, voltando das universidades, nós temos novos modelos de negócio. Então, no momento da sucessão, ambos precisam entender. Eu preciso entender aquilo que o meu pai construiu e a importância desse legado, mas o meu pai também precisa entender que eu estou aqui para crescer cada vez mais. E aí, se o processo de sucessão não é feito de uma maneira organizada, viram eternas brigas judiciais. E a gente vê na TV. Sim, então, o Globo Rural mesmo, que é um programa que eu amo assistir. Sim. Globo Rural vem a vários programas falando, batendo nisso e explicando e mostrando as brigas familiares que devastam
devastam as famílias. Isso, infelizmente, é uma coisa que acontece mais do que deveria, né? Inclusive, na minha área, né, de atendimento comercial, né, por exemplo, de varejo comercial, de indústria, e é uma coisa que a gente vê que a maioria dos empresários, eles montam herdeiros e não sucessores. Exatamente. E aí vira essa uma briga que tu tá falando. bem complexa, assim, dessa questão, principalmente em empresas familiares, né? Tem Muito, muito essa muito, questão muito, que, às muito. vezes, empresas que têm um crescimento muito grande e tudo, mas porque o primeiro proprietário, daí não tanto no agro, né? Mas mais no mercado tradicional, digamos, né? Elas têm um crescimento, tem um proprietário, um fundador que estudou, que buscou, mas não preparou os filhos para fazer isso, né? Exatamente. Preparou os filhos para usufruírem do que vem, mas não para sucederem de fato. E eu tenho uma pergunta, vou interromper um pouquinho o Alex até, que eu acho que é um desafio que a gente enxerga em pequenas empresas aqui, também onde a gente presta mentoria e consultoria, e acredito que no agro tenha também. Como é o processo de fazer esses proprietários que criam herdeiros ao invés de sucessores entenderem também que no agro é muito mais forte isso? Eu sinto muito essa questão forte no agro de que os proprietários entendem o negócio deles, a lavoura, a fazenda, a chácara, como propriedade e não como empresa. Como é É uma essa boa quebra pergunta. de... É difícil. É complicado, guris, porque daí, assim, ó, é justamente isso. Aqui é o meu território, esses são os meus empregados, e fica distante da questão de isto é um negócio. Então, o que acontece? É muita conversa, muitas vezes, porque eu também dou palestras, promovo cursos, mentorias e dou assessoria nas fazendas. Então, Perfeito. o meu diferencial é esse de ir até lá. Porque daí, por exemplo, assim, ó, a fazenda, quilômetros de distância, eles não vão trazer o pessoal para a cidade, para uma sala de aula. Não, eu vou no campo. E o porquê deste posicionamento da AgroLíder fazer um trabalho específico com o agro? Porque nós também temos o linguajar específico, um linguajar simples. Eu vou lá, eu vou conversar com quem planta, com o cara que dirige o trator, que dirige a máquina mais tecnológica. Eu vou a campo. E aí, o que acontece? Esta quebra de gelo, ela não é fácil. Muitas vezes ela tem que ser através da oferta da pessoa, do proprietário, aceitar que eu vá até o local, que eu converse. Então, assim, ó, esta quebra, ela é toda pautada nos exemplos, nas conversas. Vamos tentar o que é possível mudar. Então, não é nada nem comercial, assim, olha, Perfeito. Eu tenho uma empresa, eu tenho um programa para oferecer para o senhor, vai ser melhor. Não. Então, esta conversa, ela tem que ser bastante próxima, bastante presencial, assim, e não é fácil essa quebra. Mas muitos a gente consegue quebrar. Então, não é que deu certo. Então, o que acontece? Eu sempre procuro identificar. Aqui tem um problema específico. Aí daqui a pouco vai me dizer, tô tendo um problema lá com tal funcionário. Então, me deixa tentar. Vamos trabalhar esse funcionário, vamos experimentar. E vai indo. Quem se permite, aprova. Quem se permite, entende que é possível. Tu sabes que eu vejo que essa é a palavra, né? Permita-se, né? Porque a gente tem que entrar muito na cabeça de alguns empresários. Porque precisa mudar exatamente essa visão, né? Essa ótica semântica, né, do mindset. Porque senão a gente não consegue alinhar expectativas. E essas conversas, esses alinhamentos expectativos são fundamentais para haver um engajamento. Claro. Que para mim é fundamental para se haver resultado, né? E o resultado nos traz uma outra tranquilidade, né? Porque o resultado não é só o dinheiro, o resultado é uma ambiência legal, o resultado é o fruto, né, de um trabalho bacana. saber que deu certo. Aí é que tá. E assim, só quem vive entende de que se o dinheiro veio, mas não deu certo, não teve frutos do teu trabalho, não é a mesma coisa. Não te traz recompensa. E quem trabalha com pessoas, mais ainda. Hoje eu ainda conversava com um empresário, ele me contou várias situações e eu disse assim, e o que vale de tudo isso? Vale o que tu construiu com eles. Aí eu disse assim, daí tu vai, tu muda de cargo, tu troca de empresa, e o que tu leva? Tu leva aquilo que tu fez de bom, aquilo que tu conquistou. E aí eu me observei com ele, assim, nós dois relembrando momentos das nossas vidas, ele ali da gestão dele e eu de momentos de gestão que eu trabalhei.
E tu lembra assim, em determinado momento eu ajudei tal pessoa com tal situação. E isso é o que tu leva, é o que te motiva a seguir lutando e trabalhando com as pessoas e pelas pessoas. Show. E eu vejo que existe, claro, vários tipos de liderança, né? Mas eu gosto muito de 3 principais, que eu né, sou fã, né? Sempre falo, Exato. né? Que é o líder, né, servidor, que é o que serve, que puxa, né? Que vai fazer todo esse trabalho. Mas tem que ser de coração, de verdade. Exatamente. Não pode ser um líder montado, um fake, né? Tem que ser... Ele se quebra ali na frente. Não vai, entendeu? Então, um líder servidor, né? O líder inspiracional, porque não é aquele líder que motiva, né? Até porque motivação, ele é alto, interno. Para mim, ele é alto, interno. Então, tu tem que ser inspirador para aquelas pessoas, né? E aí vem desde montar um ambiente inspiracional, né? E o líder, né, pragmático, porque às vezes a gente precisa ser um líder pragmático em alguns momentos, né? Para realmente as pessoas, né, setarem algumas coisas, porque às vezes as pessoas vêm num coitadismo, ou num achismo, ou então super valorizando umas coisas que não são. A gente até falava disso antes aqui, mostrava, né, um trabalho, um vídeo aqui. Então, como é que hoje tu trabalha e tu mapeia essas propriedades e esses líderes dentro dessa linha? Se tu quiser falar de outros formatos de líderes também, seja bem-vindo. Não, eu vou concluir essa questão do agro, porque assim, a gente vai a campo, conversa, existe toda uma anamnese que é feita com a equipe, com as pessoas, com o líder e com a equipe. Eu preciso entender de que forma aquele líder enxerga a sua equipe e de que forma a equipe enxerga o líder. E aí começam os trabalhos. Então, por exemplo, quando é um trabalho com o líder e com a equipe. O líder, eu tenho uma mentoria de 10 sessões para desenvolver ele. O líder, tá? E aí as equipes, a gente tem as palestras específicas de pertencimento. Aí daqui a pouco se destaca um integrante da equipe que demonstra um problema maior, eu dou um atendimento em separado. Já aconteceu, inclusive, de pessoas da equipe quererem o desenvolvimento de liderança, que são pessoas que querem crescer. Então, é feito... precisa-se entender o momento que aquela equipe e que aquele líder vivem, pra daí fazer um trabalho específico. Porque aí sempre vem aquelas coisas, né? A culpa é do nosso chefe. Não, a culpa é da minha equipe. E aí é que tá. E às vezes, por pequenos detalhes, não estão se entendendo. E aí vem a mentoria, aí vem o trabalho, vem o arredondamento daquela equipe para que busque resultados, que é o que querem. Querem equipes com alta performance, querem líderes inspiradores, e aí é isso que a gente busca no conjunto. E outro assunto que está muito em alta, começou o ano passado, mas esse ano, eu acredito que mais para o final do ano vai se intensificar, é a questão da regulamentação da NR1, né? Sim, e isso eu aplaudi quando virou lei, porque... Quem gosta, quem é líder nato, quem gosta e trabalha a liderança, ok. Mas e quando a gente se vê numa equipe tóxica por causa de um líder? Quando a gente sofre na pele isso. Verdade. E isso é no mundo corporativo, é na empresa pública, na privada, é no agro, em todos os lugares. Em todos os lugares, temos no agro toda essa questão de ser algo mais conservador. Mais tradicional, né? Tradicional, conservador. E a gente tá falando muito do agro porque é o teu papel, né? Mas isso se externa. Assim, né? Então, assim, no agro a gente sabe que tem a parte conservadora que às vezes ela acaba se confundindo e machucando as pessoas. Perfeito. Pela questão de serem conservadores. Mas nas empresas como um todo, a gente precisa olhar essa questão da pessoa, do ser humano. Então, por exemplo, eu trabalho bastante focada no agro, mas eu também desenvolvi um programa para as empresas como um todo, para regulamentação da NR1. Por quê? Porque aí, assim, veio ali que tinha um prazo para regulamentar, senão iam ser multados. Perfeito. Aí, já penso, é mais custo. É custo. Já vou ter que contratar mais um profissional. Aí pensei, o que eu vou fazer? Vou fazer uma palestra aqui de vez em quando. Uma palestra com profissionais é excelente. Vem um nutricionista, vem um psicólogo.
É importante? Tudo ajuda. Sim, tudo Tudo ajuda. É importante. Mas aí o que eu ofereço? Eu tenho vários profissionais que trabalham em parceria comigo, mas a minha oferta é de que nós podemos nos adequar à NR1, a gente pode cuidar do psicossocial dos nossos empregados, trabalhando o desenvolvimento deles. Por quê? Porque é através de um trabalho, de desenvolvimento de um líder ou de uma equipe que muitas vezes eu vou ajustar os problemas que eu tenho dentro daquela empresa e eu vou transformar aquela equipe, eu vou transformar aquele clima, então eu vou organizar, eu vou cuidar do psicossocial e eu ainda vou tornar essas equipes mais produtivas. De fato. Alinhadas, né? Alinhadas. Então, eu desenvolvi esse programa também, que é outro que eu estou oferecendo para as empresas. Vim para Cachoeira, visitei várias nesses 2 dias que eu estou aqui. Pretendo fazer outras agendas, porque eu acho de extrema importância, além de tu estar regulamentado, ainda trazer treinamento para as equipes. Perfeito. E é isso que a gente consegue ofertar. Treinar, trazer todos para a responsabilidade e não deixar de estar adequado. Importante. Exatamente. E infelizmente a gente vê, né, porque o que acontece? A gente comenta muito, né, Jonas, também isso aqui, porque, tipo assim, muitos empresários, eles delargam as coisas e não delegam, né, e isso é um erro fatal, né. Muitos empresários nos procuram porque eles querem, na verdade, desenvolver um processo, né, de vendas, de marketing comercial, mas eles pensam que a gente vai tirar eles, né, do negócio, assim, que eu posso ir pra praia e ficar, né, e aí a gente brinca, né, E que tem uma questão a que gente tira o cara do operacional, mas não da operação, Exato. né. E tem uma questão que é muito importante, porque todos esses processos, né, como o Café em Negócios em si, ele é um podcast do nosso empreendimento, né, que é o Index X, e a gente usa para, logicamente, alçar pessoas que estão dentro do meio e também para mostrar as nossas experiências, né, dentro do negócio, mas a gente vê muito uma situação que é complicada, assim, da gente... para que lado a gente vai, porque assim, há um imediatismo muito grande e não se tem muito esse entendimento que, por exemplo, processos de marketing, de branding, que são mais da minha área daí, que eu coordeno junto aqui com os times, né, e dentro das nossas mentorias, da nossa assessoria, eles precisam ser um processo contínuo. E eles pensam, não, eu vou tomar essa pílula aqui 3 meses, 6 meses, vai estar resolvido, não preciso mais me incomodar. Com a NR1, principalmente agora com essa atualização para questões psicossociais e tudo, e também abrangindo o home office, né, ela acaba também entrando muito mais nessa questão de continuidade. Antes já era, né? Antes ela já tinha essa preocupação, mas era toda uma preocupação com estrutura, com validações, Documentação. Documentação e normativas para resolver um problema caso o problema aparecesse. Agora ela se torna muito mais contínua, né? Nessa questão de acompanhamento de saúde mental, né? Eu acho que esse é o principal ponto que teve a atualização que mudou a jogada, né? É porque antes o que acontece? Tu tinha que estar documentalmente de acordo, tu tinha que fornecer os EPIs. Perfeito. Se desse um acidente de trabalho, tinha que ter uma ação. E hoje, ela não quer mais que ocorra. E o acidente de trabalho, ele não é só aquele que o cara caiu da escada, o físico. Ele é o acidente de trabalho mental, Perfeito. que está muito Claro. em alta. Então, ela veio muito de encontro à questão mental. Porque o resto já vinha se cuidando. Sim. Então, e as empresas cuidam, Deus o livre, perder a vida de um empregado. Mas o psicológico ninguém enxerga. O psicológico ninguém vê. Só sente quem passa pelo problema. Então, hoje, ela vem muito mais preventiva do que curativa. Sim. E deixou de ser apenas um papel. Vou cumprir um calendário, vou preencher um papel, vou ter. Quando vierem aqui, ó, inspecionar, tá tudo legal. Não é. E assim, o psicológico é algo que ninguém vê e é algo que silencioso, né? Muito silencioso. E que destrói tudo que todo mundo vê. Mas eu tenho uma pergunta em cima disso. Como lidar com essa nova geração, esses novos entrantes no mercado de trabalho?
Como? lidar com eles. Em cima, né? Vamos pegar liderança efetiva, né? Normativas, sendo que nós estamos vivendo um mundo, né? Bunny, né? Ambíguo, incompreensível. As pessoas têm chegado para as empresas um pouco bem dispersas. Na verdade, como lidar? Eu te digo com uma palavra, que é o que eu trabalho com gerações mais jovens também, a questão do pertencimento. E com o pertencimento, eu consigo fazer que esta geração inquieta, esta geração que não aceita mais apenas uma carteira assinada, entenda o papel, se sinta parte, mas o que eu não consigo frear é a vontade daquela pessoa de crescer. E isso eu acho maravilhoso. Perfeito, ótimo. Então, o que acontece? É tudo que a gente como empresário quer. Exatamente. Então, assim, a gente faz a pessoa pertencer, ela entender a importância, mas tenha certeza que aquela pessoa vai, durante o tempo que se sentiu parte, vai buscar, mas pode chegar um momento que se tu não tiver condições, tu não vai reter o teu talento. E aí nós temos um talento que cresceu, que criou asas e que foi voar. Perfeito. Ele pode ter ido voar para concorrência ou ele pode ter ido voar para um negócio próprio. E aí isso é o que a gente tem para o futuro, que é maravilhoso, porque assim, aí o empresário vai pensar, não é maravilhoso porque eu não consigo segurar o cara, aí eu invisto nele e ele voa. Mas daqui a pouco, se eu der uma chance a mais e se eu acreditar um pouco mais, eu posso não estar perdendo ele para concorrência e eu posso estar ganhando mais com todo este potencial que eu tinha aqui dentro. Então isso serve para os empresários olharem um pouco mais, porque às vezes a demora em tu permitir o crescimento de uma pessoa pode te dar um problema no futuro. Perfeito. E volto a dizer dessa questão da concorrência, porque isso no agro é muito latente. Muito latente. Se tu conhece um ciclo de pessoas, a gente tem a escola técnica aqui, ali na Ferreira, né? E então eu conheci, hoje eu conversava com um empresário, em que eu encontrei um desses meninos da escola técnica trabalhando com ele, e eu disse, olha, eu conheci essa turma aqui de técnicos, e eu sigo eles nas redes sociais, e aí quando eu penso que eles estão trabalhando num lugar, eles já estão no outro. E aí ele me comentou, ele disse assim, eles voam, porque o que acontece? Eles não querem ficar estagnados num balcão vendendo ou vendendo maquinário. E quando tu vê, eles já estão donos dos próprios negócios. Então, assim, é possível, sim, trazer eles pro teu grupo, fazer eles pertencerem à tua empresa e te trazerem rentabilidade. Mas, se eles não forem reconhecidos, eles vão voar. E aí tá no empresário saber dar esse crédito, né? É isso aí, perfeito. Fazer um ambiente, né? Um ambiente propício a esse crescimento, né? Exatamente. Eu tenho uma questão que agora vai embolar um pouquinho todos os assuntos, tá? A gente começou falando aqui no podcast, no episódio hoje, da questão da sucessão, né? Do herdeiro versus sucessor, né? Dessa questão também da qualificação das novas gerações. E agora chegamos na NR1. Olha só, tu já deve ter pego alguma situação, Luciana, com empresas do agro, né, lavouras, fazendas, enfim, onde o proprietário já tinha um filho mais preparado como liderança do que o próprio. E existia uma barreira nisso aí para o filho assumir de fato a liderança, e daí já é um caminho espinhoso, né? E aí, como fica o tratar essa situação e, mais ainda, não só a situação, como fica a questão do acompanhamento psicológico, da saúde mental desse filho que tá, desse herdeiro, desse sucessor que está já bem preparado, se entende bem preparado até pela visão no mercado, na realidade do mercado, num benchmark com outras empresas, com outros pares, né, do setor,
como fica esse acompanhamento de uma forma geral, assim, a sucessão, a barreira do não largar o osso, digamos assim, e do manter certas tradições, e como fica do sucessor, né, do potencial sucessor, a questão do acompanhamento de saúde mental, do manter a calma e o equilíbrio. Como é essa jornada? Assim, ó, já tive 2 situações. Eu tive aquela situação em que o sucessor desistiu de ficar ali, aguardando a sucessão. Vou tocar a minha vida, eu vou trilhar o meu caminho, eu vou fazer o que eu sei fazer, e no momento que eu tiver que retornar, eu vou retornar. Ok, foi. Pra família naquele momento, foi o melhor, porque senão ia virar uma grande briga. Aí a família segue a família muito bem, convivendo muito bem em harmonia. O patriarca ainda tá bem lá, tá tocando tudo. No momento que houver a necessidade, pode ser que ele chame. E aí este sucessor, ele desistiu de ficar ali dando murro em ponta de faca, brigando, e foi. E tem outros, que essa questão psicológica, ela varia muito, né? De pessoa para pessoa. Tem outros que aí o que acontece? Já fiz um trabalho em que ficou claro, o pai estava com bastante saúde, com várias ideias, e que naquele momento ele ainda não ia ficar de longe observando o filho trabalhar. A gente implementou o programa, eu trabalhei com a equipe, e um trabalho que eu fiz foi justamente esse, com o sucessor, dele saber esperar o tempo, dele aproveitar este período, esse tempo, para aprender, para se qualificar, para fazer o que ele tivesse para fazer curso, o que fosse necessário, para que no momento certo ele entrasse em ação, mas que ele não estava disposto a ir para outro ramo, nem outro rumo, e aí tem que entender e tem que saber esperar, senão realmente o psicológico se vai. E o pior que isso, às vezes é um abalo tão grande, uma disputa tão grande, né? Às vezes até meio velada internamente, mas sentida, né? Pelos funcionários, pelos colaboradores. Claro, e isso é muito ruim para a empresa. Às vezes fica assim, eu não sei quem manda, eu não sei quem ouvir, se é o fulano ou se é o ciclano, e vou dizer mais, sabe quem que às vezes fica no meio deste fogo cruzado? É a mãe, é a esposa, é a matriarca, que fica lá entre a questão do marido dela, que foi quem construiu aquilo tudo, e o filho, que tá pronto para assumir. E aí, como tu falou, é velado, aí a gente de fora não enxerga, mas na família está se criando um grande problema. Então, é algo muito superior ao que a gente enxerga, né? Eu acho muito inteligente, né, a gente montar um plano, né, de desenvolvimento, né? Um PDL, né, de liderança, né, e aí uma liderança de sucessão e tal, mas é muito assim, é muito gostoso quando no caso o diretor, o patriarca e tal, ele é inteligente ao ponto de, cara, vou preparar esse filho, essa filha, né, e aos poucos eu vou abrindo caminho, vou abrindo lado para ela ir passando aos poucos, né, e mais inteligente ainda quando esse sucessor, né, ou sucessora, né, tem um equilíbrio emocional bacana, né, que eles conseguem andar por um bom tempo lado a lado. Sim. Né? Esse é o perfil ideal, né? A gente até tem hoje aqui algumas famílias que fazem a sucessão. Tem uma que eu sou bem próxima, assim, e eu sempre cito eles como exemplo. Eu acho muito interessante, porque é uma família de vários filhos. Então, quando é um filho, quando é 2 filhos... mais ainda. É uma coisa. E eles têm uma organização tão grande que já vem... assim, hoje, por exemplo, o pai e a mãe já estão mais velhos, mas vem do tempo dos pais deles. A organização ela é tão grande que eles produzem várias culturas e cada filho é responsável por uma cultura. Então, por exemplo, assim, eu me especializei no arroz, tu te especializou na soja, eu cuido do gado. E aí, eu confio que tu vai estar cuidando bem do nosso gado e tu vai estar cuidando bem da nossa lavoura. E não é aquela coisa de dando pitaco no do outro, eles se ajudam, inclusive, às vezes aperta a lavoura de soja, vem o povo do arroz e vice-versa, e tu sabe que os empregados têm essa questão da ajuda mútua,
Porque daí tem aquele empregado que diz, eu gosto de trabalhar com o gado. Mas deu problema na lavoura de arroz, chamaram nós, tivemos que ir todo mundo pro arroz. Mas eles vão... tranquilo, feliz da vida, porque sabe que é... E cada foto da família, ela é linda, Sim, é uma sim. família grande, assim, ó, parece uma família daquelas de antigamente, assim, que tu via as fotinhos. Que bênção isso, hein? Exatamente, e aí esse é um exemplo que eu tenho muito positivo, eu acompanho eles, e daí, assim, tem os meninos, tem as meninas saíram, estudaram, e daí retornaram para cuidar, e é todo mundo, e inclusive uma que não retornou, que não tá ali no dia a dia, que ela resolveu trabalhar em outra área, ela não deixa de vir fazer a parte dela também. E, então, ela está a par. Se em algum momento ela tiver que largar aquele trabalho que ela tem hoje e vir, ela tá a par. É raro, gente. É muito raro. Mas tem. É um case raro. de sucesso Exatamente. pra rolar, porque de fato daí é essa questão que a gente estava também falando lá no início do episódio, né? Do transformar a propriedade, de fato, num empreendimento e daí ter uma... Profissional, né? Profissional, qualificado. Uma divisão por setores especializados, né? Claro. Então ajuda bastante. Pessoal, o papo tá excelente, mas o pessoal da técnica já tá me fazendo vários sinais aqui atrás, que o tempo estourou. É que nós gostamos de conversar, né? Pois E o papo tá bom, então... E quando o papo é bom, flui, né? E vai tudo assim. Mas então estamos encerrando mais um episódio aqui do podcast Café e Negócios, chegando ao fim. Luciana Moraes, muito obrigado mais uma vez pela participação e te aguardamos em outras oportunidades aí também. Voltaremos. Quando vier a cachoeira. Dá uma sinalizada aí pra nós e vamos marcar outras conversas aí. Pode deixar tuas mensagens finais, teu contatos também, fica à vontade. Então, tá bom, gente. Muito feliz de ter participado, o papo foi ótimo. Quanto mais pessoas puderem ouvir e quanto mais a gente conseguir espalhar a nossa mensagem, a importância da gente cuidar do outro, isso é de extrema importância e eu fico muito feliz, tá? Então, a minha mensagem final é que cuidem das pessoas, porque nós temos a máquina, nós temos a tecnologia, mas não devemos esquecer que por trás de tudo isso, nós ainda temos pessoas trabalhando. E precisamos que continue assim, né? E pessoas se relacionam com pessoas, Exatamente. Né? Então pega essa visão aí, meu amigo, que você está nos acompanhando. Liderar é a arte de... cuidar das pessoas. Perfeito. E aí tem uma frase que eu gosto muito de usar, é que líderes não cuidam de negócios. Perfeito. Líderes cuidam de pessoas. E pessoas cuidam do negócio. As pessoas cuidam dos negócios e as pessoas geram os resultados. Ótimo. E isso é infalível, tá? Então, sigam nas páginas, é AgroLíder RS, essa é a página da empresa. E o contato é 51996839185. Show. Um prazer te ter aqui, tá? Um prazer Igualmente. te conhecer. Uma pessoa fantástica, dá pra ver que tem conhecimento do que fala. E você que tá nos assistindo, se você gostou, pega o aviãozinho, clica e distribui para mais pessoas que possam estar precisando, assim como você, desse papel aí de hoje. Tá ok? Um prazer te ter aqui, inenarrável. Muito obrigado aí, Luciana. Muito obrigado a todos. Até o próximo episódio do Café e Negócios. Um abraço. Tchau, tchau. E aí, gostou do episódio? Então conta pra gente aqui nos comentários a sua opinião e deixa o like para entendermos o quanto vocês estão gostando dos nossos conteúdos. E para não ficar de fora das nossas novidades, inscreva-se no nosso canal e siga a gente nas redes sociais do Café e Negócios e também do Index.